Ezequiel 22, 30. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Glórias a Deus. Que nos diz assim: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mais uma vez: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Podem se estar glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Essa palavra nos fala, meus irmãos, de um triste dia na história de Israel, quando Deus manda o profeta Ezequiel profetizar contra os pecados de Jerusalém, declarando que ele não tem outra escolha a não ser castigar aquele povo, a castigar aquela nação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E esse capítulo descreve uma condição que estava deteriorando, uma condição que estava ali muito precária naquele lugar, em Jerusalém, porque Deus chega a dizer até basta. Aleluia, basta, vou destruir essa nação, vou destruir essa cidade, vou destruir essa terra. Mas antes que ele destruísse, o Senhor começou a buscar alguém que estivesse intercedendo, alguém que estivesse na posição para interceder por aquela terra, para interceder por aquele povo. E a história nos fala, meus irmãos, que Deus procurou, aleluia, entre os sacerdotes, entre os reis e também dentre os profetas. A palavra de Deus nos diz nesse mesmo capítulo, se olharmos aqui no versículo, meus irmãos, 27, ele foi dentre os príncipes e dentre os reis, para buscar alguém dentre aqueles maiores ali, magistrados, para interceder por aquele povo. Mas a minha Bíblia diz que os seus príncipes, os seus reis, no meio do povo eram como lobo, arrebatando a presa e derramando sangue, para destruírem as almas e seguirem a avareza. Eles não estavam preocupados com as almas, e sim com a avareza, preocupados com o que aquele povo poderia oferecer. Eles não se preocupavam com o povo. Portanto, o Senhor não achou ninguém no meio dos príncipes, no meio dos reis, que estivesse em condições de interceder por aquele povo. Então o Senhor vai na próxima classe, que seria os sacerdotes. E a palavra de Deus nos diz, no mesmo capítulo 22, no versículo 26, que os sacerdotes transgrediam a lei de Deus, profanavam as coisas santas, e entre o santo e o profano já não faziam uma diferença, e nem discerniam o impuro do puro. Então Deus, dentre aquela classe dos sacerdotes, também não achou ninguém para interceder por aquele povo e para interceder por aquela nação. Então o Senhor vai mais uma vez à próxima classe, que eram os profetas. Os reis governavam aquelas províncias, os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus, e os profetas, aleluia, que era a próxima classe, eram representantes de Deus no meio do povo. Então o Senhor vai no meio dos profetas, tentando achar alguém para interceder por aquele povo. E a palavra de Deus nos diz aqui, no versículo 25, que os seus profetas no meio do povo era como um leão rugindo, arrebatando as presas, devorando as almas e os tesouros e tudo que eles tinham de precioso. Continua dizendo aqui no versículo 28, que eles tinham feito para eles casa de cal adubada ou rebocada, prendendo vaidade e predizendo mentira. Ainda diziam assim, diz o Senhor, e o Senhor não tinha dito. Aleluia. Nos dias de